Bom, então nessa aula a gente vai falar aqui sobre padrões para a criação de objetos, tá? Então, assim, uma das questões que a gente tem que levar em consideração, quando a gente começa a utilizar padrões no nosso código, né, como por exemplo, sei lá, um strategy que você precisa compor a classe com algoritmo, um composite que você tem que se tiver mais de um, você tem que ir lá e colocar o composite no lugar da classe. Ou, por exemplo, um bridge que você tanto tem que compor a classe com alguma coisa, como você precisa, por exemplo, ter uma relação ali, ter você usa herança também para fazer. Se eu utilizo o template method, que eu também preciso, dependendo da implementação que eu quero, eu tenho que instanciar uma classe diferente, né? Então, assim, é, é aquela coisa, você consegue pegar aquelas classes que você tem e montar elas de forma a ter um determinado comportamento, tá? Mas aí que vem a questão, como que você monta, como que você cria essa estrutura de classes para você ter aquele comportamento, né? Então, assim, muitas vezes depois que a estrutura está pronta, né? O negócio é muito flexível e tudo mais, mas para você conseguir ir lá e criar essa estrutura não é tão simples assim, né? Você tem que conhecer várias classes, tem que conhecer todas as subclasses, todas as classes que vão compor, tem que saber que tem um composite e você ter uma interface, né? Ter uma API que quem está utilizando precisa saber isso tudo, às vezes não é muito interessante, tá? Então, o grande problema aqui é como criar essa estrutura. Bom, o que a gente conhece, por exemplo, de criação de objeto, né, que a linguagem Java, por exemplo, provê para a gente, são os construtores. Né? Então, para criar um objeto, a gente precisa de um construtor. Só que os construtores eles podem não serem muito bons em alguns casos, né? Como o do cara ali, eu quero ver ele no banheiro ali com essa disposição aí, né? Certo? Principalmente com o amigo dele. Quero ver o outro ali passar naquela ponte ali meio desencontrada, né? Certo? Então os construtores às vezes nem sempre eles são a ferramenta certa pro trabalho, né? Por quê? Né? Então a primeira coisa é que o construtor ele necessariamente precisa ter o mesmo nome da classe, tá? Então por exemplo, imagina eu tenho lá uma classe usuário que recebe ali uma string com login, né? E aí ele vai dentro e gera a senha, né? Você fala assim, puxa vida, se fosse um método eu poderia falar, né? Ah, faz tal coisa gerando a senha, mas como é um construtor o nome eu não tenho como mudar, que é o nome da própria classe, eu não tenho como saber exatamente o que aquele construtor está fazendo. Tá? E daí, por exemplo, se eu tenho dois construtores que de repente vão receber os mesmos parâmetros, né? Então, por exemplo, eu tenho ali o primeiro construtor que recebe o login, e aí naquele caso eu estou criando um novo construtor e vou gerar a senha daquele usuário, etc. Ou eu posso ter, por exemplo, um construtor que eu passo o login, mas ele tem que, de repente, estar conectando na base de dados e recuperando um usuário já existente. Né? Então, eu não posso, né, como todos os construtores precisam ter a, assinaturas diferentes, porque todos têm o mesmo nome, muitas vezes fica difícil de lidar com essa questão, de você às vezes precisar de ter construtores iguais. Né? Normalmente o que as pessoas fazem às vezes é adicionar um parâmetro genérico ali, simplesmente para diferenciar um construtor do outro. Tá? Um outro problema, né? Todo construtor ele tem que criar um objeto novo. Ele não pode nunca retornar um objeto que já existe. Então, se de alguma forma aquele objeto existe, eu não posso, com o construtor, ir lá e retornar ele. Né? Eu tenho que estar sempre criando um novo objeto. Né?
Um outro problema, né, muitas vezes, por exemplo, quando eu estou usando métodos, eu posso dividir, né, às vezes, o que eu quero em várias chamadas de método, né, por exemplo, para setar várias informações. Agora, o construtor, muitas vezes, ele tem que ser feito numa paulada só, né? Então, às vezes você pega, por exemplo, alguns construtores assim que tem uma infinidade de parâmetros obrigatórios e que você lá no meio você já não lembra mais o que é que onde você está, o que você tem que colocar, tá? Então isso daí também gera uma legibilidade de código muito ruim, né? Quem que nunca pegou e viu lá aquele construtor ali de, sei lá, 12 parâmetros, aí você bate o olho assim, não tem a menor ideia do que está sendo passado ali exatamente, tá? Do que é o papel de cada variável ali. E é aquela coisa, né? O construtor também ele é obrigado a retornar uma instância daquela classe. Então, por exemplo, se eu estou chamando um construtor da classe user, né, eu não posso retornar, por exemplo, uma instância de uma subclasse de user. Né? Eu tenho que retornar uma instância de user. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, retornar uma implementação diferente, uma subclasse daquela classe quando eu estou usando um construtor. Então a gente vê que o construtor ele impõe para a gente uma série de limitações, né, que de uma certa forma vai estar dificultando a que a gente utilize eles, principalmente quando a gente quer, por exemplo, ter uma criação mais flexível da estrutura dos objetos que eu quero, né? Principalmente quando eu estou usando aquele monte de padrões, certo? Então, um primeiro padrão, né? Não é bem um padrão do Goff, né? Mas isso aí foi mostrado logo no comecinho do Java, naquele livro Effective Java, né? E eu considero isso um padrão, porque ele tem aí várias consequências positivas e negativas e é uma prática que vem sendo bastante utilizada, é você usar métodos fábricas estáticos, né? Os Static Factory Methods. O que é isso? Né? É simplesmente você usar um método estático ao invés do construtor para criar instâncias de um determinado objeto. Tá? Então, dessa forma, você não tem, né, quando você fala, por exemplo, public static user create user. Né? Então, ali você não tem restrição de não poder usar um objeto que já existe, de não poder retornar uma subclasse e nada disso. Né? Então, isso daí muitas vezes leva a gente a estar utilizando essa abordagem. Vamos ver aqui algumas coisas então que a gente pode fazer com a utilização do Static Factory Method. Tá? Então, a primeira coisa, né, a primeira vantagem é que a gente pode ter nomes mais significativos, né, para os construtores. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, lá um create generating password, né? Então, eu sei que eu vou estar criando e gerando a senha. Né? Create from database, eu sei que ele vai estar sendo recuperado do banco de dados. Né? Então, por exemplo, quando alguém bater o código lá e ver, ao invés de um new user, um create from database, ele vai saber exatamente como que aquele construtor está como que aquele não que aquele construtor, mas que aquele método estático, qual abordagem ele está usando na criação de uma instância daquela classe. Né? E outra coisa, né? Repare que, por exemplo, esses dois métodos, eles têm como o nome é diferente, não tem nenhum problema eles terem o mesmo parâmetro, mesmos tipos de parâmetro. Né? O que, por exemplo, no construtor já era um grande problema. Eu não podia fazer isso. Certo? Então, outra vantagem desses métodos estáticos é eles poderem estar retornando subclasses. Né? Então, com o construtor, eu só posso retornar a instância daquela classe. Então, por exemplo, aí no exemplo que está mostrado aí, a gente vê, por exemplo, se o tipo que ele está passando é regular, então retorne customer. Se for admin, então retorna um administrator, que no caso ali são subclasses que poderiam, por exemplo, ter uma implementação de um template method
ou eu poderia estar utilizando outros padrões dentro delas. Aí a gente sabe que tem vários padrões que fazem uso da herança, e a gente poderia estar, no caso aí, usando isso para que, por exemplo, quem está criando o usuário não precise saber qual subclasse está sendo criada. Ele só precisa saber conhecer o usuário, né? E se, por exemplo, qual subclasse tem, em que momento ela está sendo criada, isso para ele é transparente. Se em algum momento aparecer uma nova subclasse que é criada lá num caso especial, isso, por exemplo, para quem está criando, como isso está encapsulado dentro desse método fábrica, isso daí vai ficar transparente. Uma coisa interessante que dá para fazer é a utilização de proxies e decorators, né? Então, por exemplo, você fala assim, olha, cria aí o usuário para mim, e aí eu passo se eu quero ou não logar, por exemplo, a atividade desse usuário, né? Então, o que eu posso fazer, por exemplo, é estar encapsulando esse usuário, né, utilizando, por exemplo, um proxy, e retornando isso. Então, o proxy, né, como a gente sabe, ele é uma classe que utiliza lá a composição recursiva. Então, por exemplo, ele é um usuário, e só que dentro dele ele tem um outro usuário. Então, ele vai vai ter uma funcionalidade adicional. No caso aí, por exemplo, ele vai logar as chamadas, né, na classe usuário, e eu consigo fazer isso de uma forma transparente, ou seja, quem está criando o usuário simplesmente fala assim, ó, eu quero um usuário que vai estar logando essas ações ou outras coisas, né? Então, seria meio que uma repetição aí desse slide anterior, né? Falando, olha, você pode retornar subclasses, só que é mais interessante ainda, eu posso ter subclasses que encapsulam as classes, adicionando funcionalidades a ela e de uma forma transparente, né? Então, por exemplo, eu posso ter parâmetros que ligam ou desligam determinadas funcionalidades, e isso vai fazer com que eu retorne ou não o proxy naquele caso, certo? Então, isso daí também é uma coisa bem interessante de ser implementado. E eu posso retornar objetos já existentes, objetos antigos, né? Não necessariamente mal-humorados, igual esse senhor aí no slide, certo? Mas isso também pode ser interessante, né? Por exemplo, eu não necessariamente sou obrigado a estar criando um novo objeto. Eu posso estar retornando um objeto que já existe, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, se eu usar, por exemplo, um construtor para criar uma conexão, por exemplo, com um banco de dados, né, eu posso, eu sou obrigado a, por exemplo, tá utilizando aquela conexão, a estar criando uma nova conexão. Por outro lado, se eu uso um método estático, eu posso verificar, por exemplo, se aquela transação do usuário, por exemplo, já possui uma conexão aberta vinculada a ela. E aí eu posso retornar, por exemplo, essa conexão que já existe, né? Então, você usar o método fábrica, né, estático, ele te dá essa liberdade de estar retornando coisas existentes. Certo? Bom, o singleton, né? O singleton é aquele padrão que toda vez que um professor chega e fala assim, você tem que usar um padrão para fazer esse trabalho, as pessoas vão lá e usam um singleton. Por quê? Porque ele é o mais fácil, tá? O singleton, de uma certa forma, ele acaba sendo um caso especial do padrão que a gente acabou de ver. Então vamos ver qual que é a ideia do singleton, né? Então o singleton é meio que aquele padrão do Highlander, né? Só pode haver um, certo? Então o singleton ele é usado naquelas situações em que você só pode ter um objeto de uma determinada classe, né? Então, por exemplo, sei lá, você está implementando um jogo e só pode ter um personagem principal do jogo, né? Por exemplo, não pode jogar em dupla, né? Então, naquele jogo sempre vai ter só um personagem jogador, né? Então, aquele jogo, por exemplo, a classe jogador, por exemplo, ela seria um singleton. Ou seja, naquela aplicação só faz sentido ter uma instância daquela classe. Tá? Então, esses são os casos aí que a gente utiliza o singleton,
né? Então o singleton, né, qual que é a ideia dele? É você, por exemplo, ter ali um método create instance ou get instance, de repente seria mais adequado, porque nem sempre você está criando, né? E aí, por exemplo, na primeira chamada você cria um novo singleton, né? E nas chamadas armazena isso, por exemplo, numa variável estática, e a partir das próximas chamadas você vai estar retornando sempre o mesmo objeto, né? E aí, por exemplo, uma estratégia que em Java a gente pode fazer é, por exemplo, definir o construtor como privado. Isso garante que esse construtor ele só vai poder ser utilizado dentro dessa classe e do lado de fora eu não vou conseguir ir lá e dar um new singleton, certo? Porém, dentro do meu create instance, como está dentro da classe, eu posso fazer isso. Então isso vai fazer com que a única forma de obter uma instância de singleton vai ser chamando esse método estático, né? Então a gente pode ver, né, que o singleton ele não deixa de ser um caso especial, né, do static factory method. Se a gente olhar aqui, ó, esse método create instance, ele nada mais é do que você um método fábrica estática para ele que está retornando uma instância já existente, tá? Só que assim, tem muita gente que classifica o singleton como uma má prática, né? Então assim, eu não coloco assim o singleton como uma coisa ruim, mas eu diria aí que dependendo de como ele é utilizado, né, assim como a força, né, certo? Pode ter o lado negro, né, certo? Então, assim, tem muita gente que olha o singleton e fala assim, nossa, que legal, agora eu posso usar, né, variáveis globais numa aplicação orientada a objetos, né? Então a pessoa enxerga o singleton como uma possibilidade de criar variáveis globais, né? O que a gente sabe que não é uma prática muito interessante, né? Então assim, a ideia é você estar utilizando o singleton somente nas situações em que você fala, não, esse é um objeto, né, que ele realmente ele só pode ter uma instância dele na aplicação. E não vou criar umas coisas globais aqui porque eu não sei fazer um design orientado a objetos direito. Então, assim, o singleton ele acaba sendo muitas vezes classificado como uma má prática porque ele acaba sendo mais mal utilizado do que bem utilizado. Tá? Mas eu gosto de colocar essa questão justamente para sempre que você for não deixe de usar o singleton quando ele realmente for necessário. Quando você falar, não, esse objeto eu só posso ter um por aplicação, certo? Porém, toda vez que for utilizar o singleton, parar para pensar se você não está usando ele de forma indevida, certo? O builder, né? O builder é um padrão muito legal. O que acontece? Principalmente quando a gente usa um monte de padrão, né? A gente pode ter várias possibilidades de como criar o objeto, né? Então, por exemplo, os métodos fábricas que a gente viu até agora resolvem vários problemas, mas, por exemplo, não resolve aquele problema de você passar trocentos parâmetros e ter, às vezes, uma lógica de criação da classe, né? Quando a gente utiliza vários padrões, muitas vezes a gente divide muita lógica, né? Ah, se esse cara pudesse se for logar, então eu vou usar um proxy para isso. Ah, ao invés de ter isso aqui, eu vou delegar essa lógica para um strategy. Né? Ah, essa parte aqui, ele vai notificar outras classes que vão fazer essa funcionalidade, vou usar um observer. Né? Então, a gente tem, às vezes, várias possibilidades que a gente pode estar criando aí a partir dali. E muitas vezes isso faz com que essa lógica de criação ela seja tão complicada que ela mereça uma classe só para ela, né? Que é o caso do Builder. Né? Então, pegando alguns exemplos ali. Né? Então, por exemplo, quando eu tiver proxies e decorators que podem, às vezes mais de um, ou às vezes que podem ser utilizados combinados, ou que podem ser utilizados em ordens diferentes
para, por exemplo, estar encapsulando as implementações, né? Quando eu puder, por exemplo, tá compondo ele, às vezes com uma classe ou com várias classes, ou usando um composite, observers e strategies nessa composição. Às vezes eu posso ter composição em vários pontos diferentes, né? Eu posso, por exemplo, ter template method, ter ou bridge, ou vários outros padrões também que utilizam herança, que vai fazer com que o objeto que está sendo instanciado ele seja diferente, né? Ou seja, eu posso ter várias possibilidades de subclasse para retornar ali, e principalmente eu posso ter isso tudo misturado, certo? Eu posso misturar todas essas possibilidades às vezes numa classe só, tá? Então, numa classe só não, numa estrutura só. Então imagina como que imagina, por exemplo, o cara que tá, a pobre alma que está querendo usar esse negócio ultra flexível que você fez, que tem uma estrutura muito interessante, mas para o cara criar um objeto que faça o que ele quer é extremamente complicado. Ou seja, para quem está utilizando aquilo ali é uma API bastante complicada, certo? Então, qual que é a ideia do builder? É você ter uma classe que vai estar encapsulando toda aquela lógica de criação, né? Então, por exemplo, o cliente ele vai lá no builder, ele vai falar assim, olha, constrói para mim uma instância, por exemplo, do produto aí desse jeito. E aí esse builder ele vai ter a lógica, por exemplo, sabendo se aquilo que eu estou pedindo é um proxy que ele vai ter que colocar, se é alguma coisa que ele vai ter que configurar, se é um composite que ele vai ter que utilizar para estar combinando aquelas implementações, certo? Então a ideia do builder, né, eu acho que ele casa muito bem com os outros padrões, né, é encapsular uma lógica de criação complicada. Obviamente, se você tem objetos que, por exemplo, você precisa recuperar informações de um banco de dados, pegar informações remotamente e etc., também são indicações para o builder. Não precisa ser só nesses casos que você utiliza vários outros padrões. Tá? Mas como a gente justamente está vendo essa estrutura, né, é importante falar, olha, essa estrutura, para o pobre coitado que está tentando utilizar o seu framework, não é fácil de criar. Então crie para ele uma classe que facilite ele estar implementando isso daí. Abrindo um parêntese aqui nessa aula, né, eu gostaria de estar falando para vocês sobre interface fluente. Tá? A interface fluente ela casa perfeitamente com a ideia do builder, tá? Por isso que eu estou abrindo esse parêntese aqui agora, tá? Qual que é a ideia? A ideia de uma interface fluente ela tá casando, fazendo uma cadeia de invocações de método de forma que pareça que você está falando uma frase, né? Então, para quem conhece, por exemplo, o JMock, né, é um bom exemplo de uma interface fluente, né? Porque parece que você está falando uma frase, né? Ele vai encadeando os métodos de forma que parece que você está falando uma frase, né? Então vamos ver, por exemplo, para a gente entender esse conceito, como que seria, por exemplo, você está criando, por exemplo, um objeto pessoa, né? Por exemplo, de uma forma tradicional, então você dá ali um new person, dá um set name, set birthday, set role, né? Então é aquele jeito meio quadradão que tem cara de programação, digamos assim, né? Set não sei o que, é uma forma, digamos assim, imperativa de você estar falando, coloque isso, coloque aquilo. Com uma interface fluente, por exemplo, você criaria ali o builder para a pessoa, aí você fala assim, ó, cria a pessoa chamada João, nascida em 30/3/85, com o papel manager e me dá isso daí, certo? Então, a ideia da interface fluente é você parecer que está falando alguma coisa,
tá? E você ir encadeando os métodos. Então, por exemplo, para implementar esse Person Builder, né? Por exemplo, quando eu chamo o método named, né? Ele tem que me retornar o quê? O próprio Person Builder. Né? Então, como que ele possibilita você ir encadeando? Ele vai retornando o this a cada chamada de método. E ele vai retornar o person no momento que você fizer o get ali no final. Tá? Então, é um estilo de você criar o builder. Né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, um um objeto mais complexo, por exemplo, você está criando uma query, né? É uma coisa complicada. Por quê? Porque você pode pegar de vários lugares diferentes, você pode adicionar várias condições, né? Diferentes, às vezes tipos de condições diferentes, né? Então, por exemplo, esse exemplo aí, né? A select from A, né? Onde existe select one from book, onde book status é igual ao sold out, né? E o autor ID seja igual ao a.id, né? Então, por exemplo, você nota que fica muito mais fluente, muito mais legível do que, por exemplo, você criar lá um new query, set table não sei o que, set condition não sei o que. Então, esse create aí, por exemplo, seria um builder para a query, certo? Estaria representando aí um builder para a query. Então, para a gente ver um exemplo real de coisa, como que pode ser interessante estar utilizando builders e utilizando a interface Fluent para fazer com que esse builder seja, digamos assim, o código fique mais legível e mais até intuitivo, né? Para a pessoa, ela pega lá o builder e começa a falar, olha, eu quero o objeto tal, com isso, com aquilo, desse jeito. Né? Então ali ela não, por exemplo, não vai precisar saber todas as subclasses, ela não vai precisar saber como que é feita a composição, se ele está usando um composite, se ele está utilizando um strategy, se ele está encapsulando com proxy, ele não vai precisar saber nada disso. Ele simplesmente vai usar o builder, precisa saber, né, quais são as possibilidades que estão ali no builder, ele sabendo a API daquela classe do builder, ele vai saber como criar a estrutura do objeto que ele vai retornar para que tenha aquelas funcionalidades que a aplicação precisa, certo? Bom, último padrão aqui para fechar o Abstract Factory, tá? A ideia do Abstract Factory é estar criando famílias de objetos, né? Que muitas vezes a gente fala assim, olha, eu tenho, por exemplo, alguns hotspots aqui na minha aplicação, ou no meu framework, no meu componente, só que não faz sentido, eu posso ter, por exemplo, uma implementação desses hotspots para uma coisa A, ou posso ter uma implementação desses hotspots para uma coisa B. Mas não faz um sentido misturar uma implementação de A com uma implementação de B. Então, assim, é meio que uma família, né? Esses hotspots, eles têm que vir em grupos, né? Então, por exemplo, imagina que o exemplo clássico, né, do Abstract Factory por exemplo, eu tô criando ali um hotspot para eu poder plugar uma suíte de componentes gráficos. Então, por exemplo, eu estou criando ali sei lá, aí eu tenho lá que é o criador de janelas, um criador de botões e etc, né? E aí, por exemplo, eu vou e crio implementações desses caras para, por exemplo, o Swing e uma implementação desses caras para AWT, né? De forma que eu possa... Aí, por exemplo, tem uma implementação para SWT também. Então eu posso ter implementações desses caras, mas não faz sentido, por exemplo, eu pegar o criador de janela do Swing e misturar com o criador de botão do SWT. Então, a partir do momento que eu pego um cara, eu tenho que pegar todos daquela mesma família. Certo? Então vamos ver não faz sentido misturar. Né? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, né?
Imagina, por exemplo, o driver para um banco de dados, né? Então ele tem, por exemplo, connection, ele tem a classe query, ele tem a classe result set, né? Então se eu tenho, por exemplo, um driver para PostgreSQL, ele vai criar ele vai ter implementações para aquelas interfaces, né? E se eu tenho, por exemplo, um driver ali para o MySQL, ele vai ter outras implementações para aquelas classes, né? Não faz sentido, né? Só se eu fosse meio maluco, né? Criar, por exemplo, uma conexão com a implementação do PostgreSQL e querer criar uma query com a implementação do MySQL. É claro que isso não vai funcionar. Tá? Então, qual que é a ideia? A fábrica abstrata, né, esse Abstract Factory, né, a ideia é você ter uma classe, né, que, por exemplo, ele teria ali criar produto A, criar produto B. Né? Então, o que é, na verdade, o meu hotspot? Ele é a fábrica. Né? Então, a partir do momento que eu falo assim, olha, então coloca aí a fábrica do MySQL. Então, ele vai ter o Create Query, ele vai ter o Create Connection, ele vai ter o Create tudo ali, né? Só que ele vai sempre criar aquelas implementações. Certo? No caso, por exemplo, do SQL, a própria classe connection, né, que a gente usa para criar as queries, né, para executar as queries e pegar os result sets, para criar cursores e etc. É ela que meio que faz esse papel na API do JDBC. Né? Então, qual que é a ideia? A partir do momento que eu pegar a fábrica, né, aquela fábrica ela vai criar todos os produtos daquela família, todas as classes daquela família. Né? Então, por exemplo, nunca uma fábrica ela vai misturar produtos. Tá? Então, eu utilizando aquela fábrica, eu sei que todos os métodos de criação dela vão estar me retornando produtos que são compatíveis entre si. Certo? Então a ideia, né, é fazer com que aquela família ela fique sempre junto e você não misture. Pega o filho ali de uma família e bota na outra. A família não ia dar certo, né? Não sei se vocês já viram aquele programa que tem, né, de troca de esposas, né? Que pega a esposa de uma família, bota na outra, né? E deixa lá. Normalmente não dá muito certo o negócio, né? Cada um tem o seu jeito de agir e tal, e aí dá uma série de problemas, né? Então a gente não quer, por exemplo, esses problemas no nosso software. A gente não quer misturar a implementação de um driver com o outro. Então quando a ideia da Abstract Factory é justamente quando a gente tem várias implementações, né, vários hotspots que de alguma certa forma eles são relacionados, né? Então você cria uma classe fábrica abstrata que tem vários métodos, certo? De criação, e cada implementação vai sempre estar criando os objetos diferentes, né? Mas que são compatíveis entre si, que são da mesma família. Certo? Então, com isso, a gente fecha essa aula de criação de objetos, né? Lembrando que, assim, muitas vezes quando a gente fala muito em padrões, né? A gente fala muito na estrutura para gerar o comportamento final. E muitas vezes a gente esquece da criação dessa estrutura. Tá? Então, assim, eu queria fechar isso aqui lembrando que esse comportamento de criação, né, de objetos, a estratégia que você vai usar para estar criando o seu objeto, ela é extremamente importante num design orientado a objetos. Tá? É uma característica que não dá para a gente negligenciar. Ok?